Existe uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas a respeito desta oportunidade de encontro com a realidade divina, que é a realidade de Deus. Elas acreditam que irão ter esse encontro, tocar nessa questão desta oportunidade na vida, nesta vida, de ter esse encontro, tendo por princípio uma única base. E essa base é a experiência. Nós já tivemos inúmeras experiências de todos os tipos na vida. E toda experiência requer a presença de um elemento presente na experiência que experimenta e adquire aquilo, recebe aquela formação. Se você, por exemplo, não sabe dirigir um carro, você, pela experiência, você aprende. Nesse nível, a experiência se faz necessária. O conhecimento se faz necessário. Aqui eu quero tocar com você na verdade desse encontro, desse real encontro com Deus, desse real encontro com a verdade. E aqui estamos dizendo para você que isso não vem pela experiência, porque não é como dirigir um carro, não é como aprender um idioma. Você aprende um idioma ouvindo, lendo, estudando. Então o conhecimento lhe dá uma base para a experiência do falar aquele idioma. O seu contato com o carro, nessa experiência, ele traz o conhecimento de como dirigir. Mas aqui, quando tocamos nesse contato com a verdade de Deus, estamos tendo aqui uma resposta para uma pergunta que intelectualmente não conseguimos encontrar uma resposta. E que com uma experiência de memória não conseguimos guardar essa resposta. Esse conhecimento de memória é a experiência. E esse aprendizado intelectual não é uma resposta. É por isso que as pessoas podem estudar livros espirituais ou livros sagrados por muito tempo e ouvir muitas palestras sobre Deus. A realidade sobre Deus ou a verdade divina é algo que está além do conhecido. Nós usamos aqui a expressão Deus ou verdade divina, mas estamos falando de algo que está fora do conhecido e, portanto, fora do conhecimento e da experiência. Aqui nós temos a resposta para duas perguntas, não só uma. A primeira é: o que é a vida? Você não pode encontrar uma explicação teórica, conceitual, de conhecimento sobre isso. Você pode ter uma constatação direta nesse encontro com o experimentar. Não se trata de ter uma experiência, mas ter um encontro com o experimentar. E qual é a diferença? A diferença é que no experimentar não existe o experimentador. Há só o contato com a realidade. E esse contato está presente exatamente quando o eu, o ego, a pessoa não está. Veja como isso é delicado. E a outra pergunta aqui respondida é: o que é vida religiosa?
E a outra pergunta é: o que é vida espiritual? Observe aqui uma coisa. Nós estamos lidando com algo que não está dentro do conhecido. Estamos lidando com algo que não está na esfera do conhecimento. O pensamento, ele descreve coisas, ele explica coisas, ele esclarece coisas através de imagens, símbolos. Mas tudo isso são representações dentro do conhecido. O pensamento, ele é algo muito importante dentro desse contexto. Quando lida com aquilo que está dentro do campo do conhecimento e da experiência. Aqui esse contato com a realidade, que é o contato com a vida, ou com aquilo que é espiritual, e aqui a palavra vida ou espiritual, nós estamos apontando para algo fora daquilo que o pensamento pode alcançar, pode denominar. Portanto, as nomeações do pensamento aqui não se aplicam. Estamos diante de algo que o pensamento não descreve. Esse encontro com a verdade, que é o encontro com a vida e com o espiritual, não é algo que se alcança, que se obtém ou se adquire por uma experiência. Nós precisamos de algo além da experiência. Nós precisamos da presença do aprender. Geralmente, nós temos uma inclinação para a busca de experiências. Há duas coisas aqui nessa questão da busca da experiência. Em qualquer nível. O aprender para nós consiste em adquirir experiência. Aqui nós precisamos do aprender, sim, mas não desse adquirir experiência. Para nós, encontrar algo consiste em ter experiência. Então nós queremos adquirir a experiência nesse encontro. Então, em geral, as pessoas projetam uma vida divina ou uma vida espiritual a partir da experiência que se adquire. E uma resposta para o que é a vida, adquirindo conhecimento ou experiência sobre o que é a vida. A revelação do que é a vida e do que é esta realidade da vida espiritual, o que é a vida espiritual, aqui se trata de um encontro, sim, mas com uma nova forma de aprender, que é o aprender sobre o autoconhecimento. E esse aprender sobre o autoconhecimento não é adquirindo experiências. Há duas coisas aqui em adquirir experiências. A primeira é a aquisição daquilo que se adquire, que no caso é a experiência. A segunda é a própria presença da experiência, que requer a presença de um elemento presente na experiência, para falar sobre isso depois, para se lembrar sobre isso depois.
para contar o que adquiriu depois. Assim, toda experiência consiste em experimentador e experiência. E toda experiência se constitui de algo que se adquire. Você hoje sabe dirigir um carro porque você adquiriu a experiência. Então você é o experimentador que adquiriu o conhecimento, o know-how, a habilidade, a capacidade de dirigir um carro. Nesse contato com a realidade divina, não se trata de algo que se adquire, nem alguém sendo o experimentador que adquiriu. Quando a realidade de Deus se mostra, que é a realidade espiritual se mostra, não fica esse elemento presente, que é o experimentador, e não fica essa aquisição desse alguém. Assim sendo, não se trata de um encontro com uma experiência. As pessoas passam uma vida inteira em busca de ter uma experiência com Deus. Elas não compreendem que é exatamente esse sentido do eu, do ego, desta pessoa, nesse próprio movimento da busca, que é a própria base do problema. O problema, ele é construído, ele é estabelecido exatamente nessa base. Na base de alguém se vendo como um elemento separado de Deus, para ter um encontro com Ele em algum momento. Então nós temos aqui a ilusão do experimentador na busca de uma experiência que esse experimentador está projetando com base em pensamentos que ele tem sobre quem é Deus e sobre onde ele deve ser encontrado. E em algum momento, onde será encontrado. Assim nós temos o elemento experimentador, temos o pensamento, que é algo dentro do conhecido, algo dentro do campo do pensamento e, portanto, da memória. Temos o elemento tempo para encontrar Deus. Ele será encontrado em algum momento. E temos a imagem que esse próprio pensamento está construindo sobre o seu ideal. O ideal do seu encontro, o ideal de sua busca. Veja, estamos diante de uma ilusão. Uma vez que a realidade divina é algo que está presente nesse instante, nesse momento, para ser constatado pela descoberta. E essa descoberta não vem nesta busca pela experiência, e sim nesse novo aprender, que é o aprender desse instante, desse momento, sobre como a mente funciona, como os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as percepções, as sensações surgem aqui e agora, dentro de cada um de nós. Nós não estamos lidando com um elemento no tempo. Quando tocamos nesta realidade, que é a realidade de Deus, estamos tocando em algo que está fora do tempo, está fora do campo do conhecido, e, portanto, está fora do pensamento e fora da experiência. É algo que se revela exatamente quando esse eu não está, esse ego não está, esse buscador não está mais.
Assim, esse encontro com a realidade divina é a ciência do seu ser, que é a ciência de Deus. E esse aprender é novo. Quando uma criança está interessada em um brinquedo, observe isso. Ela pega o brinquedo para aprender como o brinquedo funciona, para aprender como brincar com o brinquedo. E há um elemento presente fundamental ali. E esse elemento não é a aquisição do conhecimento, é a curiosidade em como aquilo funciona. Veja, estamos diante de algo muito dinâmico, muito vivo, algo presente nesse instante. Uma criança lida com o momento. Quando tem o brinquedo nas mãos. E ela lida com o elemento principal, que é a curiosidade para a descoberta, para o descobrimento, para a constatação de como aquilo funciona. Essa é a forma real que temos, também nesta aproximação da vida. Reparem a beleza disso. Os filósofos perguntam: o que é a vida? Os buscadores espirituais perguntam: o que é vida espiritual? Aqui é quando você volta de novo àquele ponto de mente inocente, de habilidade de aproximação com o momento presente. É quando de fato você tem uma mente inocente. Então, quando a mente inocente está presente, quando esta criança surge, temos a presença dessa curiosidade, que lhe coloca em contato com esse momento presente, para investigar, para olhar, para se aproximar daquilo que aqui está presente se revelando. Nesta grande curiosidade da descoberta, da constatação. Acabamos de colocar aqui para você qual é a forma real da aproximação da meditação. Algumas pessoas praticam técnicas, se envolvem com práticas, com sistemas de meditação. E elas acreditam que controlando a mente, controlando o pensamento, afastando os pensamentos de distrações, usando de técnicas de concentração, de respiração, elas querem se assentar em posturas especiais. A ideia que se tem é que através de técnicas e práticas, elas irão romper com a mente egóica, com a mente do eu, e irão entrar nesta consciência, assim chamada espiritual ou cósmica, ou qualquer nome que elas tenham para isso. E aqui estamos colocando para você, de uma forma muito direta, o que é essa aproximação da meditação. É ter nesse momento um encontro com essa mente inocente desse instante. Há uma mente presente nesse encontro com esse instante. O encontro com esse instante expressa essa mente, que é a mente inocente, desse aprender sobre nós mesmos.
Então nós temos a verdadeira aproximação da meditação. Eu tenho chamado isso aqui de real meditação. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre a real meditação na prática. Qual é a verdade sobre a meditação? Nós desconhecemos. Nós não percebemos ainda que, assim como uma criança, num profundo interesse, em uma expectativa inocente, em grande curiosidade, se aproxima do brinquedo. E nesse momento, esse momento é único, singular, para aquela criança. Assim é a verdade desta aproximação nossa com a meditação. Aqui, esta autodescoberta, olhar para nossas reações, para aquilo que se passa conosco nesse instante, nesse momento. Um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção, o que quer que esteja surgindo à sua volta ou dentro de você. Essa aproximação desta mente inocente requer esse olhar para estas reações, sem interferir com elas. Olhar para essas reações. Repare como é básico o que estamos colocando aqui para você. Aprender a olhar para si mesmo, para aquilo que se passa com você nesse instante. Essa é a curiosidade da descoberta. Essa é a curiosidade da constatação. Nesse olhar, você para de se afastar para fazer algo com aquilo que surge. É quando, nesse momento, você elimina o experimentador, elimina o pensador, elimina esse observador. Veja, não existe esse observador quando há somente observação. Não existe esse experimentador quando estamos apenas diante de um experimentar desse instante, desse momento. Você não tem mais a presença desse elemento que é o pensador, tentando afastar pensamentos. Ou esse elemento envolvido nesta concentração, procurando se livrar de algo que possa lhe distrair, para que ele possa se concentrar em um mantra ou em uma imagem mental que ele está visualizando, porque nesse momento não tem mais essa imagem. Porque nesse momento não tem mais esse observador separado da imagem que ele observa. Isso é o fim para o observador, o fim para o experimentador, é o fim para o pensador. Estamos diante de um contato com esta mente livre, clara, lúcida, inocente, nesse olhar, desse instante, desse momento, para esse momento. Então, qual é a verdade desse aprender novo? Nele não existe conhecedor, experimentador, observador, pensador. Portanto, esse aprender é o aprender desse instante, desse momento. Então, com essa base desse aprender, nesse olhar, sem alguém olhando, nesse escutar essas reações, sem alguém escutando, nesse se dar conta de tudo que se passa, sem alguém nisso, temos uma aproximação da verdade sobre a meditação.
Então, aqui, o que é a meditação? A meditação é esse encontro. O encontro com esse instante, no qual você não está como um elemento que se separa dele, que se vê como uma parte dele, separada dele. Não há separação? Se nós não temos a separação, nós não temos a dualidade. Então, a presença da verdade se revela quando a ilusão de uma identidade, que é o experimentador, que é o pensador, que é o observador, que é esse que está sempre voltando do passado para interferir com o momento. Quando é que interferimos com o momento? Quando estamos o tempo inteiro colocando uma identidade presente no instante, no momento. Esse momento, esse instante, é o momento do experimentar, mas não tem alguém para esse experimentar. É o momento do observar, mas não temos alguém para esse observar. É o momento para o sentir, mas não temos alguém para esse sentir. Então, o que é meditação? É esse encontro. Um encontro que se revela quando esse aprender sobre o autoconhecimento está presente. É importante que coloquemos isso aqui para você. De outra forma, você pode praticar qualquer coisa aí que você chame de meditação. Você vai meditar por 100 anos, por 200 anos, por 300 anos. Isso não irá romper com esse sentido de dualidade, de separação. Isso não trará o despertar. Isso não trará a realização da verdade. Porque esse elemento sempre estará presente nesta separação, nesta dualidade, sendo o meditador na meditação. Então, enquanto a meditação acontece, temporariamente o cérebro se aquieta, a mente se aquieta, mas quando a meditação de 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora não está mais, esse sentido do eu ainda está lá, de volta. Aqui estamos lhe convidando a ter uma aproximação da verdade sobre a meditação, o que requer uma base real, e a base real é o autoconhecimento. É quando o sentido do eu não está, que a meditação floresce. E a meditação só está presente, só é real quando não existe o meditador. E é no viver, é no dia a dia, é aqui e agora. Esse é o momento da meditação. Você dirige o carro, você conversa com alguém, você acessa o computador, você faz alguma atividade física ou intelectual e apenas o corpo está envolvido nisso. Não existe esse sentido psicológico do eu presente nesse instante. Então, um contato com o momento presente é um contato com a realidade. E essa realidade está presente quando o sentido do eu não está. Isso é meditação. Então, uma resposta para a vida, ela é sempre completa, única, singular, perfeitamente adequada, quando o sentido do eu, do ego, não está presente. Então, uma aproximação desse aprender é uma aproximação desta mente livre, inocente, para olhar
A verdade sobre esse florescer divino, que é o florescer da realidade do seu ser, é algo que acontece de uma forma natural, uma vez que esse esvaziamento de todo esse velho conteúdo do eu, do pensador, do experimentador, do observador, nesse instante, nesse momento, está acontecendo. Assim, o encontro com a meditação é o esvaziamento desse conteúdo. E ele se esvazia por completo quando há apenas esse olhar, esse observar, esse perceber. Sem essa interferência desse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego, que é o movimento da pessoa, que vem do passado. Então nós precisamos descobrir o que é ter uma aproximação desse aprender sobre o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal sobre isso. E sobre o que é meditação. Essa é uma outra playlist. E real meditação de uma forma prática já é uma terceira playlist. Depois você pode dar uma olhada nessas playlists aqui no canal. Um encontro com a verdade do seu ser é a ciência da revelação deste ser quando o eu não está. Assim nós precisamos, como essa criança, descobrir o que é esse brinquedo. A grande verdade é que a vida é esse grande brinquedo, mas não é um brinquedo para uma criança, é um brinquedo. Essa criança é o brinquedo, essa vida é o brinquedo. Não há qualquer separação entre essa criança e a vida. Aqui estamos tocando nesta realidade do seu ser. Não há qualquer separação entre esta real criança e esta real vida. A vida consiste em amor, beleza, verdade, felicidade, liberdade. A vida consiste em bem-aventurança, em alegria, em uma grande brincadeira divina. A ciência disso é o despertar espiritual, a iluminação espiritual. A ciência disso é a resposta para o que é a vida. Observe, nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum psicólogo pode nos dar uma resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta consiste no fim para esse elemento, que é o sentido do eu, do ego, que faz a pergunta. A resposta para essa realidade do que é a vida, do que é a vida espiritual, do que é o aprender sobre o autoconhecimento, o que é meditação. A resposta para essas perguntas consiste na realização da verdade, daquilo que está presente aqui e agora, sendo a ciência do seu ser. Esta é a verdade desta grande brincadeira divina, deste grande jogo divino, desta grande realidade, que é a realidade de Deus. Aqui nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos, explorando esse assunto com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar de encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso. São 2 dias juntos.
Fora esses encontros, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, já fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Ficou claro agora o que é essa dualidade? Isso é direto da Advaita Vedanta, o sentido de dualidade. Isso não tem verdade, só há consciência. Essa consciência é aquilo que você é em seu ser. Não existe uma segunda coisa.